Não aceitar Deus é muito comum atualmente. Virou popular. Especialmente no meio acadêmico, é muito comum encontrar graduados, pós-graduados, mestres, doutores e até pós-doutores que enchem o peito e defendem a inexistência de Deus. Isso é antigo, já existia no passado. Na Bíblia, em Jó, no capítulo 21, nos versículos 13 e 14, Jó, um profeta, ele diz assim: na prosperidade gastam os seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Isso é bíblico, isso está no Antigo Testamento. Ou seja, naquela época, os homens, muitos não dependiam de Deus, já negavam o poder de Deus. Volto a dizer, ele fala assim, essas pessoas falando: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Então não acreditar em Deus é muito comum. Quando hoje, por exemplo, vemos intelectuais achando um absurdo que um representante do governo faça uma oração ou ajoelhe, ou que defenda a crença em Deus, acham um absurdo, como se isso fosse uma coisa abismal, como se fosse uma coisa impossível. Porque o normal, o aceitável, é exatamente o contrário, é não acreditar em Deus. Vivemos em meio à razão, né? A ciência, ela explica muita coisa, mas a ciência não explica tudo. A ciência, ela explica, ela nos orienta, ela nos aclara, mas Deus deu ao cientista essa sabedoria, essa capacidade de discernimento, essa capacidade de descoberta. Como pode a criação negar o Criador? Por si só é incoerente. Se existe uma criação, existe um Criador. E muitos acham absurdo, acham impossível que Deus esteja presente nas decisões que tomamos no dia a dia. Né? O homem, ele desistiu há muitos anos do plano de Deus. Ele desistiu de entender o plano de Deus para ele nesta vida. Né? Os intelectuais, muitas vezes, fazem prognósticos e defendem a sua posição por serem intelectuais. E defendem e dizem: não, é assim, é impossível, é absurdo, não vai acontecer. E, no entanto, eles confiam somente em si mesmos, porque eles são homens naturais. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala isso. Ele diz o seguinte: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não podem entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Enquanto o homem se basear somente no seu próprio conhecimento, ele não vai entender as coisas de Deus. E isso, infelizmente, ao longo da história, muitos desistiram disso. E por não procurar a explicação, por não procurar a Deus com mais frequência, acabaram se distanciando. E hoje é muito popular que as pessoas não acreditem em Deus. A ciência explica tudo e a fé deve ser ignorada. Muitos acham, então, a prática da fé uma coisa errada. E, inclusive, atacam essa prática. Muitas vezes confundimos a crença com a verdade. E isso porque, para nós, o que nós cremos é a verdade, ou o que é conveniente. Outras vezes rejeitamos a verdade porque acreditar na verdade nos requer uma mudança de posição daquilo que nós acreditamos. Então nós temos que reconhecer que estamos errados. Temos que entender que a ausência de luz nem sempre significa que não há luz. Pode significar também que nós não estejamos no lugar certo para receber a luz. A verdade, muitas vezes, ela é rejeitada porque não parece coerente com as nossas vivências, com o que nós experimentamos. Então nós acreditamos que somente aquilo que nós experimentamos é verdade, que não existem outras verdades, que não existem outras formas de ver o fato. Somente nos fechamos com aquilo que nós pensamos e ignoramos o outro lado. Nós muitas vezes nos fechamos e impedimos que informações adicionais que pudessem ou que possam melhorar
conhecimento que nós temos da verdade, muitas vezes nós ignoramos. Por quê? Porque nós acreditamos só naquele viés, só naquela forma que nós temos de ver as coisas. E aí perdemos a oportunidade de muitas vezes conhecer o que na verdade é a verdade, né? Então isso é importante. Independente do que nós acreditamos ou não, a verdade existe, né? A verdade existe mesmo que ninguém acredite nela, né? Podemos falar que, por exemplo, que um homem é mulher. Podemos inclusive acreditar nisso, podemos defender isso com todas as forças, que um homem é mulher. Mas se essa dita mulher quiser um dia gerar uma criança, ela não conseguirá. Ela não conseguirá, a menos que realmente ela seja uma mulher. Portanto, a verdade independe de votações, a verdade independe de popularidade. Existe uma verdade inegável, existe uma verdade absoluta sobre as coisas. Ela não depende da opinião das pessoas, ela não depende de popularidade. Votações não vão enfraquecer a verdade. Nenhum magistrado pode mudar a verdade com uma simples caneta. A verdade, ela existe. Portanto, o ensinamento de João no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é um conceito muito mais profundo do que as pessoas levianamente muitas vezes dizem, talvez pela falta de conhecimento. Muitos inclusive nem param para pensar a força que tem esse versículo. Porque quando nós falamos em conhecer a verdade, não é simplesmente estar diante de uma televisão ou nas redes sociais ouvindo o que alguém está falando e a gente se baseia naquilo que a pessoa está falando e ponto, é a verdade. O conhecer a verdade não significa uma ação passiva diante de uma notícia que é dada. O conhecimento da verdade, ele envolve o buscar, o pesquisar, o desejar saber a raiz, o considerar as várias formas de visão e interpretação do que você está ouvindo. O conhecer a verdade significa você buscar fontes confiáveis, significa você pesquisar com interesse de saber realmente o que é aquilo que está sendo ensinado ou o que é aquilo que está sendo transmitido. E mais que isso, é você se ater aos fatos da forma como eles aconteceram, sem viés ideológicos, sem tendências, sem motivações egoístas, sem formas de maquiagem na transmissão daqueles fatos. Quando eu estiver diante dessa notícia, então, quando eu estiver diante deste fato real e não fictício, e não fantasiado, e não maquiado, então sim, eu vou saber o que é, eu vou saber a realidade das coisas. Muitas coisas nós desconhecemos porque estão debaixo do tapete. Muitas coisas nós não sabemos porque aqueles que deveriam informar-nos com as notícias não nos informaram e até hoje não nos informam. Muitas vezes nós não sabemos a verdade das coisas porque aquelas pessoas que nos transmitem os fatos ou que deveriam nos transmitir a verdade nos enganam, nos manipulam, nos induzem, nos impedem de que possamos chegar até a verdade. E muitos, diante de uma situação como essa, fecham os olhos, tapam os ouvidos, ignoram os fatos e acreditam naquelas coisas que querem acreditar. Quando a Bíblia fala aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso aí já é um conceito que, se cada um de nós vivêssemos em nossa vida, nós aprenderíamos muito mais do que os nossos vários anos em universidades. O que acontece é que muitos vão para as universidades, se enchem de pilhas de livros e se esquecem de detalhes tão simples como esse. Quando os pseudo-intelectuais negam a Bíblia ou a existência de Deus, se eles fizessem o contrário e considerassem um pouco mais o que está nessas escrituras, o que está na Bíblia, talvez as coisas funcionassem como deveriam funcionar. Ignorar este versículo é ser extremamente egoísta para poder não desejar o bem-estar de si mesmo e do outro, e do próximo.